Última questão do vestibular, aqui da prova, né, do Enem 2022. O físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio condutor conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal equidistante do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão. Gente, o que você precisa lembrar? Primeiro, a bússola tem o polo norte e o polo sul, e ela se alinha a um campo externo. Então, se eu tiver um campo magnético B assim, a bússola ela se alinha dessa maneira com o polo norte, como se fosse apontando, fosse a própria orientação da seta do vetor campo magnético, tá? Então, a bússola se alinha desse jeito aqui, tá? Com o norte para cima. Geralmente, a gente pinta o norte, né? Então, ficaria assim. Segunda coisa, regrinha da mão direita. Vou aumentar aqui a minha câmera para tentar ilustrar isso melhor. Vamos lá. Aqui você tem um fio, tá? Aqui do lado você tem um fio, a corrente está subindo. Então, coloca o seu dedão como apontando na direção da corrente. Então, tá aqui o fio, tá aqui a corrente. Você vai usar a regra da mão direita, você vai rotacionar em torno do seu dedão, tá? E essa direção dos seus dedos é a direção do campo magnético produzido por essa corrente I. Então, como que fica a corrente aqui nesse desenho? Ou melhor, o campo magnético. Ele fica rotacional aqui, tá? Nessa orientação dos seus dedos, tá? Então, se eu colocasse, por exemplo, uma bússola aqui, ó, no ponto C, como que ela se alinharia? Na direção do campo magnético no ponto C, que é nessa direção aqui, ó. Campo magnético no ponto C, tá? O mesmo vale para o B, o mesmo vale para o A, tá? Então, olhando aqui as alternativas, deixa eu voltar minha câmera para onde estava. Olhando, então, as alternativas, nós vemos que a letra A não pode, porque as bússolas elas deveriam se alinhar ao campo magnético, tá? Aqui. A letra B, mesmo motivo. A letra C, mesmo motivo. Aí a letra D tá alinhada. Será que tá certa a direção? Tá, né? Porque pela regra da mão direita tá aqui, ó, o campo magnético. E é a orientação da bússola mesmo, tá? Então fica a letra D. Vamos olhar aqui o último item, só para ver o que ele nos mostra. Tirando essa daqui, né? O alinhamento delas parece ok, né? No sentido de se alinhar com as linhas do campo magnético, mas ela estaria invertida. Essa ponta aqui que representa o norte tinha que estar para o outro lado, né? Porque o campo magnético está rotacionando aqui no sentido contrário. Certo? Então é isso, assim a gente encerra as questões do Enem que foi aplicado no ano de 2022. Espero você nos próximos vídeos, que é da discussão da estatística dessas questões e, posteriormente, para a resolução do Enem 2023. Lembrando também das lives, né, que eu estou fazendo toda quarta-feira. Estou ainda ajustando os horários, mas deve ser ali às 17 horas ou 16 horas e 30 minutos, mais ou menos, né? Estou fazendo alguns ajustes para ver qual seria o melhor horário. Mas é isso, gente. A gente se vê nas próximas questões. Fui!